claro. Seguindo suas instruções para reescrever o conteúdo em português brasileiro, prosa contínua, situar o contexto no Brasil, adicionar um valor significativo no final e incluir um Call to Action, CTA, reescrito. Aqui está a sua narrativa pronta para a leitura. Em um acesso de ciúmes descontrolados, ele esbofeteou sua esposa grávida com tanta força que a cabeça dela virou bruscamente para o lado, o som ecoando como vidro que se estilhaça. O grito de dor dela cortou a sala enquanto tropeçava, segurando a barriga, aterrorizada pelo mesmo homem que um dia lhe prometeu proteção. Ele acreditava que ninguém saberia, que seu poder conseguiria enterrar a verdade. Mas o momento em que sua mão a atingiu foi o momento em que tudo começou a desmoronar, pois alguém estava a caminho, e essa pessoa destruiria a vida dele. A casa sempre pareceu grande demais para apenas 2 pessoas, mas naquela noite ela parecia ainda mais imensa, como se cada parede estivesse se curvando para dentro, esperando que algo terrível acontecesse. O lustre de cristal tremia levemente a cada passo que ele dava sobre o piso de mármore. O som de seus sapatos ecoava em um ritmo lento e pesado, o tipo de ritmo que fazia o peito dela apertar enquanto ela pressionava uma mão sobre a barriga e tentava controlar a respiração. Ela só havia descido para tomar um copo de água. Apenas queria acalmar o coração acelerado e aliviar a pontada aguda sob as costelas, mas agora estava congelada ao lado da enorme janela da sala, olhando para o marido como se ele fosse um estranho que havia entrado na casa errada por engano. O ambiente cheirava levemente a uísque. Um copo pela metade repousava na borda da mesa de carvalho. As luzes da piscina lá fora piscavam contra as paredes altas, conferindo um brilho inquietante ao cômodo. Estava tudo muito silencioso. Até mesmo o zumbido do ar-condicionado parecia exageradamente alto. Ela engoliu em seco e tentou manter a voz firme. Não queria provocá-lo. Não naquela noite. Não quando suas costas já doíam e o bebê se mexia em pequenos chutes inquietos, reagindo à tensão do ambiente. Só estava procurando um pouco de água, ela disse suavemente. Seus dedos roçaram levemente a curva da barriga em um gesto de proteção. Não quis te acordar. A veia pulsava em sua têmpora. Ele a olhou como quem observa um problema do qual está cansado. A luz azulada da piscina desenhava sombras duras em seus traços angulares. Os olhos dele brilhavam demais. Sua respiração estava irregular. O cheiro de uísque era inconfundível. Ela sentiu o estômago se revirar em sinal de alerta. Você deveria estar lá em cima. A voz dele era baixa, mas cada palavra cortou o ar com fria precisão. Por que está perambulando a esta hora? Você sabe que o médico disse que o estresse é ruim para o bebê e mesmo assim está aqui, me estressando de propósito. Ela o encarou, desnorteada. Me estressando. Sou eu quem está grávida de 8 meses. Ele deu mais um passo. O lustre de cristal tremeu mais uma vez, como se reagisse ao movimento. Não me responda esta noite. Não depois do dia que eu tive. O tom de sua voz apertou o peito dela. Instintivamente ela recuou até sentir as costas contra a parede fria. O coração retumbava em seus ouvidos. Ela conhecia aquele humor, conhecia a tempestade por trás dos olhos dele. Havia aprendido a lê-lo como outros leem rótulos de advertência. Só preciso me sentar. Estou me sentindo mal. Minha barriga está muito tensa. Ela disse quase em um sussurro. Por favor, acho que preciso descansar. Você sempre precisa de algo. O estalo em sua voz a fez tremer. Você sempre pede, sempre reclama. Não consigo descansar na minha própria casa com suas constantes necessidades. A garganta dela se fechou. Ela quis dar meia volta, se afastar, subir de novo para o quarto onde a cama a esperava em segurança. Mas ele se moveu mais rápido.
ele bateu a mão na mesa de vidro ao lado dela. O copo de uísque se inclinou e rolou até cair no chão. Assim que tocou o mármore, explodiu em um estrondo violento que ecoou por toda a sala. Ela deu um salto, assustada. Sua barriga se contraiu com uma dor tão aguda que ela soltou um gemido. O som vibrou pela casa. O lustre tremeu novamente. Algo primitivo dentro dela lhe disse para correr, mas suas pernas não responderam. Ele se endireitou devagar. Havia algo assustador na forma como ele a olhou. Um ódio frio e contido que arrepiou sua pele. Sua respiração ficou entrecortada. Ela não se lembrava da última vez que ele a olhou com carinho. Nos últimos meses, ele a olhava como se ela tivesse arruinado a vida dele. Como se a gravidez, que deveria ser uma alegria, tivesse se tornado um fardo pelo qual ele a culpava. Você acha que pode me desafiar? As palavras saíram duras enquanto ele avançava. Você acha que pode tomar decisões sem mim? Eu não desafiei ninguém. A voz dela tremia. Por favor, o bebê. Não estou me sentindo bem. Precisamos ligar para o médico. Essa foi a frase que o quebrou. Algo estourou em seus olhos. Ele encurtou a distância em 2 passos. Ela levantou as mãos instintivamente, com a voz trêmula. Por favor, não faça isso. Mas a mão dele já estava se levantando. O tapa soou como um tiro. O impacto ricocheteou pelo mármore e pelo vidro. Sua cabeça girou bruscamente para o lado. Por um momento, o mundo inteiro ficou branco. Ela perdeu o equilíbrio. Bateu na quina do móvel antigo. Uma dor aguda atravessou suas costelas. Os joelhos não a sustentaram. Ela caiu no chão com um gemido fraturado, enquanto uma cãibra violenta apertava sua barriga. Sua bochecha ardia. A visão embaçou. O pulso rugia em seus ouvidos, como um trovão distante. Uma mão correu para a barriga, trêmula, sentindo o bebê se mover bruscamente em sinal de angústia. Tudo girava. Ela lutou para respirar. Ele a observava de cima, com o peito agitado. A princípio, seu rosto não mostrava arrependimento, apenas aborrecimento. Como se ela tivesse arruinado a noite dele novamente. Como se ela fosse um estorvo na história que ele contava a si mesmo. Você devia ter me escutado. Foi a única coisa que ele murmurou. Ela tentou falar, mas a dor em sua barriga se intensificou. Suas unhas arranhavam o mármore enquanto tentava se levantar. O gosto metálico encheu sua boca. Ela piscou várias vezes, tentando focar. Então, viu. Uma pequena luz vermelha piscava na borda de sua visão. Virou a cabeça levemente. A câmera de segurança, montada no alto da parede. Aquela que ele instalou para vigiar os funcionários da limpeza. Aquela que ele sempre esquecia. A luz de gravação estava acesa. Havia capturado tudo. O copo, a agressão, o tapa, a queda, o golpe no móvel. Seu corpo colapsando. Uma fria mistura de medo e esperança percorreu seu interior. Outra contração forte a fez soltar um gemido. Ela precisava de ajuda. Precisava de alguém que parasse aquilo. Mas a casa parecia um cofre selado, com ela presa ao lado dele. Ela tentou se levantar, mas o braço cedeu. Ela soltou um grito suave e involuntário. Nesse momento, ouviu um som distante. Um motor se aproximando do portão. Mal conseguiu distinguir o ruído entre o zumbido em seus ouvidos. Uma curva suave. Roda sobre o cascalho. Depois, passos. Passos se aproximando da porta principal. Ela levantou a cabeça com fraqueza. O relógio de pé marcava um tic-tac lento e sinistro. A campainha tocou. Um único som. Claro, agudo, final. Ela expirou trêmula. A mão sobre a barriga também tremia. Ela não sabia quem estava do outro lado da porta, mas rezou com cada gota de força que lhe restava,
para que fosse alguém capaz de salvá-la. O relógio marcou outro tic-tac e a casa prendeu a respiração. 36 minutos antes de sua bochecha atingir o chão de mármore, a casa parecia tranquila de uma forma que agora parecia quase zombeteira. As luzes quentes da cozinha iluminavam as bancadas polidas. Uma panela de sopa fervia suavemente no fogão, liberando pequenas nuvens de vapor que traziam o aroma reconfortante de frango, ervas e gengibre. Ela estava descalça ao lado da ilha, com uma mão na parte inferior das costas, tentando respirar através da tensão que vinha e voltava desde a tarde. O médico havia alertado que contrações de treinamento eram normais no último mês de gestação. Mesmo assim, havia algo naquela noite que não parecia normal. Seu corpo estava tenso de uma forma mais profunda, uma tensão que a fazia esfregar círculos lentos sobre a barriga, como se estivesse acalmando mais o bebê do que a si mesma. O relógio da cozinha marcava os segundos. A funcionária havia apagado a última luz do corredor e se despedido 1 hora antes. A mansão inteira estava silenciosa demais, um silêncio que fazia sua mente repetir o mesmo pensamento. Ele vai acordar logo, vai descer as escadas, vai encontrar algo para se irritar. Ela exalou pelos lábios entreabertos e tentou afastar esse pensamento. Estresse não era bom para o bebê. Ela sabia. Tentou se concentrar na panela de sopa, no borbulhar suave, naquele ritmo constante que quase soava como um batimento cardíaco. Então, ouviu os passos pesados e familiares no andar de cima. Seus ombros ficaram tensos imediatamente. Endireitou as costas, arrumou o cabelo, ajeitou o vestido de gestante cor creme que usava. Disse a si mesma que precisava manter a calma, evitar conflitos, preservar a paz, pelo menos até o bebê nascer. Mas no momento em que a porta do quarto bateu lá em cima, um arrepio percorreu sua espinha. Ela desligou o fogão, pegou uma tigela de sopa com os dedos trêmulos. Queria levá-la antes que ele encontrasse um motivo para reclamar que ela não havia pensado nele, ou, pior ainda, que ela não estava onde ele esperava encontrá-la. Mas seu corpo doía. Sua barriga ficou tensa novamente. Ela deixou a tigela na bancada e se apoiou na borda até a sensação passar. O som dos passos chegou à escada, lentos no início, depois mais rápidos, mais fortes, pesados e irregulares, como os de alguém que havia bebido ou que já estava furioso. Provavelmente os dois. Ela ficou imóvel. O bebê deu um chute forte sob suas costelas. Ela colocou a mão sobre ele e sussurrou um suave shh, como se isso pudesse acalmar a criança. Ele apareceu no último degrau um momento depois. O cabelo um pouco desgrenhado, a gravata folgada, a camisa aberta no colarinho, os olhos muito brilhantes e muito afiados. Ela reconheceu aquele olhar, o que ele sempre tinha antes de sua voz se tornar cortante, e cada pequeno gesto dela se transformar em um ataque pessoal dentro de sua mente. Ele inspecionou a cozinha. Seu olhar parou na panela no fogão e depois nela. Os lábios se curvaram em aborrecimento. Você está cozinhando a esta hora? Não conseguia dormir, ela respondeu suavemente. O bebê não para de se mexer. Pensei que uma sopa quente pudesse ajudar. Em vez de se suavizar, sua expressão endureceu. Você deveria estar na cama. O médico disse descanso. Por que é tão difícil para você seguir instruções simples? Ela engoliu em seco. A garganta ardia. Tentei dormir. O desconforto me acordou. Pensei que um pouco de comida quente pudesse me relaxar. Você acha que sabe mais do que eu? Ele murmurou enquanto avançava. Você acha que cada sensação que tem é uma emergência? Ele pegou a tigela de sopa, olhou para ela, deixou-a na bancada com muita força. O caldo escorreu pela lateral.
O coração dela palpitou violentamente. Ela quis recuar, mas suas costas bateram na ilha da cozinha. Ele era mais alto do que ela. O cheiro de uísque pairava entre os dois. Você sabe o que eu tive que aguentar hoje? Você não tem ideia da pressão sob a qual estou. Ela manteve os olhos baixos. Eu sinto muito. Não quero dificultar sua vida. Mas você sempre dificulta. O tom foi um chicote. Sua barriga ficou tensa novamente. Desta vez, mais forte. Ela inalou devagar. Podemos nos sentar um pouco. Por favor, não estou me sentindo bem. Ele soltou uma risada amarga. Você nunca se sente bem. É sempre alguma coisa com você. Seu estômago, suas emoções, seus medos. Não consigo nem respirar na minha própria casa, sem me preocupar em te incomodar. Lágrimas arderam atrás de seus olhos, não pelas palavras dele, mas pela dor aguda que se enrolava em sua barriga. Ela pressionou uma mão trêmula sobre a barriga. Acho que devemos ligar para o médico. Este desconforto está diferente. Acho que algo não está certo. Essa frase acendeu a faísca. Os olhos dele brilharam com fúria. Você não vai ligar para ninguém, ele respondeu com frieza. Eu já te disse que esse médico exagera para conseguir mais consultas. Você não precisa de atenção médica. Precisa de disciplina. A respiração dela falhou. Ela deu um passo para o lado, mas ele a seguiu como uma sombra. Por favor, me escute. Algo não está certo. A voz dele explodiu na cozinha. Chega! Pare de fingir. Pare de me manipular. Sua mão disparou. Agarrou o pulso dela com força. Uma dor lancinante subiu por seu braço. Ela soltou um pequeno gemido. Ele a puxou para perto, com o rosto a poucos centímetros. Estou cansado dos seus joguinhos. Estou cansado de você agir como se o mundo devesse girar em torno do seu desconforto. Ela balançou a cabeça. Não é um joguinho. Estou com medo. Ele soltou o pulso dela de repente. Ela cambaleou para trás e se apoiou na bancada. O pulso corria desenfreado. O suor orvalhou sua testa. Ela sentia o bebê se movendo com violência, reagindo ao estresse. Preciso me sentar, ela murmurou. Por favor. Ele a olhou como quem olha para um objeto quebrado, algo que deveria ter funcionado, e falhou novamente. Sempre fraca. Foi a única coisa que ele disse. Ela tentou se virar, mas seu pé escorregou em uma gota de sopa derramada. Ela se segurou na borda do balcão. Sua respiração falhou. Então ele fez algo que revelou que a noite já estava perdida. Ele pegou o telefone dela sobre a bancada. Desbloqueou-o. Encontrou o lembrete da consulta médica. Sem dizer uma palavra, pressionou excluir. A notificação desapareceu diante de seus olhos. Viu? Ele disse, enquanto jogava o telefone para o lado. Chega de besteira. Chega de emergências imaginárias. O bebê se moveu novamente, mais forte. Seu corpo se dobrou levemente ao redor da dor. Ela sabia que precisava de ajuda. Sabia que algo estava errado, mas ele havia decidido que ela não tinha permissão para precisar de nada naquela noite. Ela reuniu a pouca coragem que lhe restava e disse em voz baixa: Vou ligar para o meu pai. Os olhos dele se arregalaram e depois se estreitaram com raiva. Você não vai fazer isso. Ela não respondeu. Seu silêncio foi uma resposta em si mesma, e naquele instante, o último fio de calma dentro dele se rompeu. Você acha que pode correr para ele? Ele cuspiu as palavras com veneno. Você acha que ele pode te salvar de mim? Ela recuou em direção ao corredor, mas ele avançou, encurtando a distância. Nunca mais me ameace com seu pai. Ela estremeceu, segurando a barriga enquanto outra onda de dor a atravessava. Foi então que a campainha tocou lá em cima. Fraca, mas clara, tocou de novo. Ele congelou. Ela, mais ainda. O relógio marcou um tic-tac lento, pesado. Então ele sussurrou.
Quem está aqui a esta hora? Ela respondeu em um sussurro. Espero que seja alguém que possa me salvar. A casa pareceu exalar, como se estivesse esperando pelo momento em que tudo se quebraria. A casa já havia falado com ela muito antes de qualquer outra pessoa. Sussurrava avisos na forma de portas trancadas, mensagens que sumiam e um tipo de silêncio que parecia planejado, e não acidental. 30 minutos antes do tapa que ecoaria sobre o piso de mármore, ela começou a notar como o mundo ao seu redor havia se transformado em algo que ela já não reconhecia. A princípio, foi sutil. Um pequeno aborrecimento, uma mínima irregularidade, algo que tentou justificar como confusão da gravidez ou simples esquecimento. Mas a verdade era mais cortante do que isso. Sempre foi. Ela estava na cozinha, segurando o telefone, quando o primeiro sinal de alerta apareceu. Tentou enviar à mãe uma mensagem simples sobre as cãibras que vinha sentindo. Nada dramático, apenas uma busca por tranquilidade. Mas a mensagem não foi enviada. Um símbolo vermelho apareceu. Falha. Ela franziu a testa e se aproximou da janela, pensando no sinal. Tentou novamente. Falha. Ligou e desligou o Wi-Fi. Nada. A casa parecia estranhamente imóvel, enquanto ela esperava que a mensagem saísse. Quando falhou pela terceira vez, algo em seu peito se apertou. Ela digitou o número da irmã. Falha. Enviou uma nota de voz para a amiga mais próxima. O arquivo não foi carregado. Sua respiração ficou presa na garganta. Abriu a lista de contatos e sentiu o corpo inteiro gelar. Metade dos nomes em que mais confiava estavam apagados, bloqueados. Sua mãe, sua irmã, sua melhor amiga, até mesmo a enfermeira de plantão que havia adicionado no mês anterior. Ela olhou para a tela como se tivesse se tornado o telefone de outra pessoa. Então viu a mensagem. Mudanças nestas configurações requerem uma senha. Ela nunca havia configurado senha alguma. Nunca havia autorizado nenhuma mudança. Nem precisava perguntar quem tinha feito. Sua mão tremeu enquanto ela deixava o telefone na bancada. A compreensão caiu dentro dela como uma pedra afundando em água profunda. Ele a havia desconectado de cada tábua de salvação que lhe restava. O segundo aviso veio logo depois. Ela abriu o aplicativo do banco apenas porque uma inquietação a impulsionou a verificar algo. Não sabia o que estava procurando exatamente. Talvez tranquilidade, talvez uma mínima confirmação de que ainda tinha um canto de independência. Mas assim que a tela carregou, o ar escapou de seus pulmões. O saldo estava zerado. A conta poupança estava zerada. A conta conjunta estava bloqueada. Uma mensagem apareceu. Acesso restrito pelo titular principal. Ela piscou com força, convencida de que deveria ser um erro. Fechou o aplicativo e abriu de novo. 0. Revisou novamente. 0. A casa pareceu esfriar imediatamente, e a dor nas costas se intensificou enquanto ela se apoiava na bancada. Sem dinheiro, sem acesso, sem contatos. Ela estava sozinha, de uma maneira que jamais imaginaria ser possível. O terceiro aviso veio na forma de passos, lentos, descendo a escada com intenção pesada. Não eram passos de raiva. Eram algo pior. Eram passos controlados, calculados. Ela reconheceu aquele ritmo na hora. Era o tipo de ritmo que indicava que o humor com que ele descia já havia se solidificado em algo inamovível. Ela se preparou, levando uma mão instintivamente à barriga. O bebê se moveu sob sua pele, como se já sentisse o perigo. Quando ele entrou na cozinha, sua expressão era impenetrável, mas seus olhos estavam afiados, concentrados, sóbrios demais para alguém que havia estado bebendo. Ele parou na frente dela e levantou o telefone para que ela pudesse ver a tela. Um mapa brilhava.
Um ponto piscante marcava sua localização exata, sua caminhada matinal, a loja, a farmácia, o caminho de volta, cada passo registrado, cada minuto vigiado. O estômago dela afundou. Ela sussurrou, quase sem voz. Você me seguiu. Ele não se incomodou. Claro que segui, ele respondeu. Você perambula, toma decisões sem mim. Ela pressionou a mão contra a barriga, tentando se estabilizar. Fui comprar comida e vitaminas, nada mais. Você espera que eu acredite nisso? Ele respondeu. Você se tornou imprevisível. A voz dele não subiu. Caiu. E isso era pior. Caiu no ar como veneno. O quarto aviso foi o mais difícil de ignorar. Ele pegou o telefone dela da bancada e revisou as consultas. Quando viu o próximo pré-natal, um exame muito importante, pressionou excluir sem hesitar. A confirmação apareceu. A consulta desapareceu, apagada. Ah, não. Sua respiração falhou. Por que você faria isso? Ela perguntou em um fio de voz. Porque o bebê está bem, ele respondeu. Você não precisa de médicos colocando ideias na sua cabeça. Eu vou te dizer quando você precisar de atenção médica. A expressão dela endureceu. O médico disse que o bebê talvez estivesse pequeno. Temos que monitorar isso. A expressão dele endureceu. Os médicos sempre inventam problemas para continuarem sendo necessários. Você os verá quando eu decidir que é necessário. O medo se enrolou em seu estômago. Ela tentou recuar, mas ele avançou ao mesmo tempo, até que a sombra dele a envolveu por completo. A casa pareceu encolher ao redor dela, empurrando-a para um canto em que nunca pensou que estaria. Uma dor aguda atravessou sua barriga. Ela se curvou e segurou a borda da bancada. Ele a observou sem preocupação. Pare de fingir, ele murmurou. É sempre curioso como de repente você se sente mal, justamente quando eu te confrontou. Lágrimas queimaram seus olhos. Não por emoção, por dor. A tensão lhe roubou o ar. Ela sussurrou. Preciso me sentar. Por favor. Algo não está certo. Ele não se moveu. Não ofereceu uma cadeira nem uma mão. Apenas cruzou os braços e a observou como se ela fosse um problema que estava cansado de tentar resolver. Você não vai se sentar, ele disse. Você vai ficar de pé e se comportar. Outra contração a sacudiu. Seus dedos escorregaram no mármore. Os joelhos ficaram fracos. Ela colocou a outra mão na parte de trás da bancada para se manter de pé. Foi então que finalmente se atreveu a dizer algo que estava com medo de dizer por meses. Vou ligar para o meu pai. Assim que as palavras saíram de sua boca, a temperatura da sala pareceu cair drasticamente. Os olhos dele se arregalaram e depois se estreitaram com fúria. Sua voz caiu em um sussurro perigoso. Você não vai envolvê-lo. Seu lugar é aqui. Você obedece aqui. Você me responde. O coração dela bateu violentamente contra as costelas. Estou com medo, ela disse com a voz trêmula. Algo não está certo comigo. Algo não está certo com o bebê. Um sorriso lento e cruel apareceu em seu rosto. Algo mudou em seus olhos. Não era culpa, nem dúvida. Era algo mais sombrio, algo triunfante. Bom, ele disse suavemente. O medo te mantém leal. Ela o olhou horrorizada. E naquele momento ela entendeu a verdade. Os sinais nunca foram aleatórios. Eles estavam construindo uma jaula ao redor dela. Cadeado por cadeado, restrição após restrição, manipulação após manipulação. Quando ela percebeu, a porta já estava fechada atrás dela. Ela pressionou sua mão mais uma vez sobre a barriga. Outra dor aguda a atravessou. A casa pareceu se inclinar. Sua visão embaçou por um instante. O relógio da cozinha marcava os segundos. Cada um lembrete de que sua chance de pedir ajuda estava se esgotando.
Ela engoliu em seco e sussurrou: "Se você não me ajudar, alguém vai." As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. A expressão dele ficou mortalmente imóvel. E foi então que o barulho do lado de fora chegou. O cascalho se quebrou sob as rodas. Um motor foi desligado. Um carro parou em frente à casa. A campainha tocou. Clara, aguda, inelutável. A casa, que a estava avisando o tempo todo, finalmente enviou alguém que podia ouvi-la. O eco da campainha mal havia desaparecido, quando ele se virou para ela com um olhar que gelou seu sangue. Era o tipo de olhar que pertence a alguém encurralado, alguém que sente que está perdendo o controle, alguém disposto a fazer qualquer coisa para recuperá-lo. O bebê pressionou dolorosamente sob suas costelas, como se percebesse o perigo antes dela. Por um momento, ela se perguntou se conseguiria gritar, se alcançaria a porta a tempo, se conseguiria fugir antes que ele decidisse que ela havia cruzado uma linha que nunca deveria cruzar. Mas ela não conseguia se mover. A dor a ancorava, o medo a fixava no chão, e ele estava entre ela e a única saída. Com os ombros tensos e os olhos acesos, com uma fúria que ele já não tentava esconder. "Não diga uma palavra", ele sussurrou. E o sussurro foi mais aterrorizante do que um grito. Deslizou pelo ar e a envolveu como um aviso. Quem estiver lá fora vai embora. Eles sempre vão. Mas desta vez, ela sabia que ele estava errado. A intuição de seu pai nunca falhava, e ela havia rezado por ajuda com um desespero que jamais sentira. Alguém havia ouvido aquela oração. Alguém havia chegado. Ela engoliu com dificuldade. A dor em sua barriga pulsava como um tambor. Seu coração batia mais rápido do que sua respiração. "Por favor", ela conseguiu dizer. "Preciso de ajuda. Por favor, deixe-me abrir a porta." Ele se moveu tão rápido que ela mal conseguiu ver. Sua mão se fechou em torno de seu braço com tanta força que ela sentiu a pele ceder sob os dedos. Ele a forçou a se levantar, mesmo enquanto sua barriga palpitava com contrações agudas. Ela gemeu de dor e tentou se afastar. Ele apertou mais. Sua voz desceu a um rosnado. "Você não vai me envergonhar de novo. Você não vai fazer um show." Outra contração, pior do que a anterior, atravessou seu corpo. Ela inalou bruscamente e levou a mão ao estômago. Mas ele a pegou antes que pudesse tocá-lo. "Pare de fingir", ele cuspiu. "Você sempre faz a mesma coisa quando quer atenção." Lágrimas arderam em seus olhos. Não por emoção, por dor. "Eu não estou fingindo", ela sussurrou. "Estou com medo." "Bom", ele respondeu. A palavra saiu de sua boca como veneno. A campainha tocou de novo. Mais forte, mais longa, insistente. Ele virou a cabeça em direção ao hall. Seu aperto afrouxou por um instante, e ela cambaleou para trás. Sua mão procurou a parede para se apoiar. Ela abriu a boca para gritar por ajuda. Mas antes que uma única sílaba pudesse escapar, ele se virou e atacou. Não com a mão desta vez, com o antebraço. Um movimento rápido e brutal a atingiu no ombro e a lançou de lado contra a borda de uma cômoda baixa. O impacto tirou o ar de seus pulmões. A sala girou. Seu joelho atingiu o mármore com um estalo que fez vibrar toda a perna. Sua barriga se contraiu em um espasmo violento. Um som dilacerante escapou de sua garganta. A dor era mais aguda, mais profunda, tão repentina que ela viu bordas pretas em sua visão. Ele se elevou sobre ela. "Levanta", ordenou. "Não me force a te arrastar." Ela tentou. Tentou de verdade. Apoiou uma mão no chão e tentou se levantar. Seu braço tremeu. Sua respiração ficou entrecortada. Ela não conseguia. A dor não permitia. O bebê se moveu de novo, mais forte.
respondendo ao caos. Sua respiração acelerou. Eu não consigo, ela conseguiu dizer. Algo está errado. Preciso de um médico. O olhar que ele lhe deu então foi a verdade definitiva que ela precisava ver. Ele não acreditava nela. Não queria acreditar nela. Ele queria controle mais do que a queria viva. Sua expressão se contorceu em algo cruel. Uma acusação silenciosa que dizia que ela o havia forçado, que a dor dela era um aborrecimento que ele se recusava a aceitar. Levanta, ele repetiu. Sua mão escorregou no mármore polido ao tentar de novo. Outra onda de dor cruzou sua barriga. Ela gritou. Sua voz ecoou por toda a mansão. Algo nele se quebrou. Ele avançou em direção a ela com passos largos. Agarrou seu braço e puxou com tanta força que ela sentiu o ombro sair do lugar. Ela soltou um grito e se encolheu instintivamente ao redor da barriga. Para! Ela implorou com a voz quebrada. Por favor, para! Mas ele não parou. Ele a arrastou para o centro da sala, como se ela não pesasse nada. Seus pés descalços deslizaram pelo chão. Seus joelhos bateram no mármore. Ela arranhou o pulso dele tentando se soltar. Ele apertou mais. Levanta. Tudo aconteceu muito rápido. O pé dela escorregou em um fragmento do copo de uísque quebrado de antes. Seu corpo foi lançado para frente. O aperto dele se soltou sem querer. A inércia assumiu o controle. Ela tropeçou. Caiu. Sua barriga bateu na borda do sofá com um baque surdo e enjoativo que a fez se encolher instintivamente para se proteger. Um gemido dilacerante saiu dela. Lágrimas ardentes rolaram por suas bochechas. A dor era insuportável, aguda, profunda, errada. A luz vermelha da câmera no canto piscava sem parar, gravando cada segundo. Ele congelou finalmente. Não por preocupação. Não por culpa. Por medo. Medo das consequências. Não medo por ela. Seus olhos saltaram para a câmera. Ele a encarou fixamente. Ele sabia. As imagens mostrariam tudo. O empurrão. O arrastar. A queda. O golpe em sua barriga. Seus gritos. Sua voz explodiu de repente, cheia de pânico e fúria. Apaga isso, ele gritou para o vazio. Apaga isso agora. Ela estava encolhida de lado, ofegando. Uma mão segurava a barriga. Outra contração a sacudiu, ainda mais intensa. Algo estava acontecendo dentro de seu corpo que ela já não podia ignorar. Ela sentiu gosto de sangue. Sua visão ficou embaçada. Sua mente nublou. Ele correu para o painel de controle e começou a socar a tela. Pare a gravação, ele exigiu. Chega! Mas o sistema pedia uma senha. A senha de seu pai. Aquela que ela havia ajudado a configurar meses atrás para que ele pudesse vigiar a casa à distância. A câmera continuou gravando. Ele socou o painel com o punho. Uma vez, outra vez, mais forte. O pânico se infiltrou em sua voz. Isso não pode estar acontecendo. Não esta noite. Outra contração a dilacerou e ela gritou. O som se quebrou em dois. A campainha tocou de novo. Mais forte. Batidas seguiram depois. Alguém já não estava esperando com paciência. Alguém sabia que algo estava errado. Ela forçou os olhos a se abrirem, apesar da névoa da dor. Ela respirava em soluços rápidos. Seu corpo tremia sem controle. Ela sussurrou uma única palavra. Uma oração. Uma súplica. Por favor. Pela primeira vez em toda a noite, um medo real apareceu nos olhos dele. O tipo de medo que um homem sente quando o mundo para de obedecê-lo. Ele se virou. O peito subia e descia violentamente. O suor escorria por sua testa. E então a maçaneta da porta principal balançou. Uma vez.
2 vezes. Firme, com autoridade no movimento. O coração dela retumbou em seus ouvidos, porque quem estava do outro lado da porta não era um estranho. Ele finalmente sussurrou a pergunta que tanto temia formular. É ele. Ela fechou os olhos e pela primeira vez em toda a noite permitiu-se ter esperança. A porta principal se abriu de repente antes que ele pudesse alcançá-la. A maçaneta balançou violentamente e a porta pesada bateu contra a parede com uma força que fez vibrar os painéis de vidro. O som ecoou por toda a mansão como um tiro de aviso. Ele ficou paralisado. O ar ficou preso em sua garganta. Seus olhos se arregalaram de uma maneira que ela nunca o tinha visto, nem mesmo em seus momentos mais sombrios. Pela primeira vez naquela noite, o medo na sala não pertencia apenas a ela. A funcionária foi a primeira a cruzar o limiar. Era mais velha, de baixa estatura, mas a expressão em seu rosto cortou o ar como uma lâmina. Ela entrou, sem hesitar um segundo. Seus olhos percorreram a cena em um piscar. Os vidros quebrados no chão. A mulher desabada ao lado do sofá, contorcida de dor. "Meu Deus!" ela exclamou. "O que você fez com ela?" Sua voz falhou, não por confusão, mas por certeza. Ela já sabia a resposta. Ele deu um passo em direção à funcionária, levantando a mão como se quisesse impor silêncio. Mas ela o empurrou para o lado com uma força que não parecia possível para seu tamanho. Ela caiu de joelhos ao lado da mulher no chão. "Você está sangrando", ela sussurrou. "Sua barriga está muito tensa. Isso não é normal. Não é só dor." A mulher não conseguia responder. Um som sufocado escapou de sua garganta quando a próxima contração dilacerou sua barriga. A funcionária a segurou pelos ombros. "Fica comigo. Não tente se mover." O segurança entrou em seguida. Era um homem alto, de 50 e poucos anos, ombros largos e uma presença que preenchia a sala. Seu olhar analisou a cena em segundos. O vidro quebrado, os móveis tombados, os hematomas florescendo nos braços dela, suas mãos trêmulas agarradas à barriga, a luz vermelha piscando na câmera do teto. Sua mandíbula se apertou. Sua voz desceu ao tom autoritário de um homem que já havia testemunhado pesadelos como este. "Afaste-se dela", ele ordenou ao marido. O marido tentou se endireitar, tentando recuperar uma segurança que lhe havia escapado assim que a porta se abriu. "Este é um assunto privado", ele disse, embora sua voz tremesse. "Vocês não têm o direito de entrar na minha casa sem permissão." "Isso deixou de ser privado", respondeu o segurança. "No momento em que você colocou as mãos em uma mulher grávida." A funcionária levantou a cabeça. Sua expressão era feroz. "Eu vi o que ele fez. Eu vi como ela caiu. Ele a arrastou. Ele machucou o bebê." O segurança assentiu com um leve movimento, como se confirmasse o que já sabia. Ele pegou o telefone. "Vou ligar para a emergência agora mesmo." O marido explodiu. "Você não vai fazer isso. Abaixa esse telefone." O segurança não cedeu 1 milímetro. "Toca em mim", ele disse em voz baixa, "e você estará algemado antes que a ambulância chegue." Ele discou o número sem quebrar o contato visual. "Precisamos de assistência médica imediata", disse ao atendente. "Mulher grávida, trauma abdominal severo, possíveis contrações, possível lesão interna, e também precisamos da polícia." O marido se virou para a funcionária. A fúria substituiu o medo. "Me dá seu telefone", ele ordenou. "Agora mesmo." Ela não se moveu. "Nem morta", ela disse firmemente. Ele avançou em direção a ela. O segurança o deteve, agarrando seu ombro com força de ferro, e o empurrou para trás. "Chega!" ele avisou. "Mais um movimento e eu te imobilizo." A mulher no chão soltou um gemido quando outra contração a atravessou. Esta durou mais profunda, errada. Ela apertou a frente de seu vestido.
Suas unhas afundaram no tecido. Dói, ela sussurrou. Dói demais. Algo não está certo. A funcionária se inclinou sobre ela. Olha para mim, ela disse suavemente. Tenta respirar. Inspira. Expira. Devagar. Fica acordada. A ajuda está a caminho. A cabeça dela caiu para a frente. O suor cobriu suas têmporas. O bebê se movia violentamente dentro dela, chutando contra uma dor que não entendia. Ela tentou inalar, mas sua respiração veio entrecortada. O pânico apertou seu peito. Ela agarrou o braço da funcionária. Por favor, ela sussurrou, não deixe ele me tocar. Você está segura, respondeu a funcionária. Eu estou aqui. Ele não vai se aproximar de novo. O segurança acrescentou. Eu vou ficar entre vocês dois até a polícia chegar. Ele se colocou na frente do marido, com os braços cruzados, o corpo firme como um muro. O marido soltou uma risada vazia, um som desesperado. Você acha que isso importa? Você acha que alguém vai acreditar em você? Ela tinha câimbras antes. Ela caiu sozinha. A funcionária se levantou. Sua voz se tornou uma navalha. Então, por que a câmera gravou tudo? Ela apontou para a luz vermelha piscante. O rosto do marido perdeu a cor. Seus olhos se levantaram bruscamente para a câmera. O segurança também viu. Essa gravação será solicitada pela polícia, ele disse. A cada segundo, a mulher no chão gritou de novo. Desta vez, o som foi mais agudo. Suas costas se curvaram. Seus dedos rasparam o mármore. Sinto como se algo estivesse rasgando. Ela ofegou. O segurança se ajoelhou ao lado dela. Senhora, me escute. Sua voz era firme, mas urgente. Você precisa ficar de lado. Não tente se levantar. A ajuda está a minutos. Ela mal conseguia ouvi-lo. Sua visão embaçou. O lustre de cristal girava em sua vista como uma roda sinistra. Ela sentiu a umidade quente entre suas pernas. Sua respiração falhou. Acho que estou sangrando, ela sussurrou. A funcionária verificou rapidamente e levantou o olhar com terror. Não podemos esperar, ela disse. Temos que estancar o sangramento. Precisamos de gaze, toalhas, o que for. O segurança correu para o armário do corredor. O marido o seguiu gritando. Você não vai tocar nas minhas coisas. O segurança o ignorou completamente. Pegou várias toalhas e voltou correndo. A funcionária as pressionou suavemente contra o abdômen inferior da mulher. Aguenta, ela sussurrou. Aguenta pelo seu bebê. A mulher soluçou. A dor percorria seu corpo como eletricidade. O segurança se inclinou sobre ela. Tente ficar acordada, ele disse. Não feche os olhos. Mas suas pálpebras caíram. O mundo escureceu ao redor das bordas. Ela só conseguia ouvir seu próprio coração se misturando aos batimentos rápidos de seu filho aterrorizado. E então ela ouviu algo mais. Sirenes. Distantes, mas se aproximando. O segurança soltou um suspiro de alívio. Quase chegaram. Mas o marido entrou em pânico. Agarrou o braço do segurança. Diz para eles que foi um acidente, ele implorou. Diz que ela caiu. Diz qualquer coisa, menos a verdade. O segurança o afastou com um empurrão. Não fale comigo. A funcionária olhou para o marido com puro nojo. Você fez isso, ela disse. Você, não uma queda, não um acidente. E todo mundo vai saber quando essa gravação sair. Ele negou freneticamente. Eles não podem deixar que me levem. Não podem deixar que me arruinem. Não. Respondeu o segurança com frieza. Você se arruinou sozinho. Luzes azuis e vermelhas iluminaram as janelas. Os olhos da mulher se abriram levemente. Sua voz saiu como um suspiro. Por favor, ela disse, protejam meu bebê. Você tem minha palavra, respondeu o segurança. Não vamos deixar que nada aconteça com você. As sirenes retumbaram ao entrar na entrada da casa.
O marido deu um passo para trás, trêmulo. Pela primeira vez desde que o pesadelo começou, ele parecia ser quem queria fugir. As sirenes ficaram mais fortes, mas não foram o som que mudou a energia dentro da mansão. Foi o silêncio repentino que veio depois. Um silêncio tão profundo que engoliu cada respiração na sala. Um silêncio tão absoluto que até mesmo a funcionária parou de se mover. O segurança virou a cabeça em direção à porta principal, com a expressão que soldados têm ao se lembrarem de guerras antigas. E o marido cambaleou para trás, como se algo mais frio do que as luzes policiais tivesse rastejado por sua espinha. Passos pesados se aproximaram da entrada, não apressados, não nervosos, medidos, controlados. O ritmo de alguém que não corre em direção ao perigo, mas caminha através dele como um homem que viveu em meio ao perigo por toda a sua vida. O marido sussurrou. Não, não ele. Qualquer um, menos ele. O batente da porta foi preenchido por uma silhueta alta, ombros largos, cabelo grisalho rente, jaqueta preta sobre uma camisa escura, olhos que examinaram a sala com a precisão de um homem que uma vez comandou unidades inteiras com uma única frase. Seu pai entrou, e de repente, toda a casa pareceu encolher. Ele viu o vidro quebrado, viu as toalhas encharcadas de sangue, viu os hematomas subindo pelos braços de sua filha, viu sua filha encolhida no chão, lutando para respirar, enfrentando uma contração tão intensa que parecia capaz de partir uma rocha. E então viu o marido. Seu rosto não mudou. Não se contorceu de raiva. Não se quebrou de dor. Simplesmente endureceu. Como endurecia anos atrás quando ele estava uniformizado e dava ordens que ninguém podia questionar. Sua voz era baixa, e isso a tornava mais aterrorizante. "O que?" ele disse. "Você fez com a minha filha?" O marido tentou falar. Seus lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Sua garganta se moveu. "Foi um mal-entendido", ele conseguiu dizer finalmente. "Ela escorregou, ela caiu, ela está exagerando." O olhar do pai não se desviou dele. Um mal-entendido. Ele repetiu a palavra como se fosse veneno. "Você acha que eu nunca vi ferimentos de verdade? Você acha que eu não sei distinguir entre uma queda e uma agressão?" A mulher tentou alcançá-lo com a mão. Sua voz falhou. "Pai", ela sussurrou. "Por favor, algo está errado." Ele caiu de joelhos ao lado dela mais rápido do que qualquer um esperaria de um homem de sua idade. Colocou uma mão atrás das costas dela, firme, mas suave. "Eu estou aqui", ele disse. "Eu te peguei. Respira comigo." Seu toque a estabilizou. Sua respiração se acalmou o suficiente para ela voltar a falar. O pai se virou para a funcionária. "Há quanto tempo ela está assim?" "Tempo demais", respondeu ela com lágrimas nos olhos. "Ela está com contrações. Está sangrando. Seu marido a agrediu." O pai assentiu uma vez. A aceitação silenciosa de um soldado. Então olhou para o segurança. "A câmera está funcionando." O segurança apontou para a luz vermelha que piscava. "Tudo está gravado, cada segundo." O marido engoliu em seco. Sua voz falhou. "Vocês não entendem. Eu não quis. Ela estava emotiva. Ela caiu. Ela fez parecer pior." O pai se levantou lentamente. Uma vez ereto, ele parecia imenso. "Eu te disse uma vez", ele disse, "no dia em que você se casou com ela. Se você algum dia encostasse a mão nela, eu viria atrás de você pessoalmente." O marido recuou, enquanto o medo se apossava de seu rosto, como ondas quebrando contra a rocha. "Por favor", ele disse. "Isso parece ruim, eu sei, mas podemos consertar." O pai não levantou a voz. "A única coisa que vai ser consertada esta noite é o dano que você causou a ela." Os paramédicos entraram correndo. 2 homens e uma mulher empurraram uma maca para o centro da sala.
Deixaram cair seus equipamentos ao lado dela e imediatamente a conectaram a um monitor portátil. A paramédica pegou seu pulso. Seus olhos se arregalaram ao sentir o batimento acelerado. O pulso dela está muito alto. A pressão está instável. As contrações estão irregulares. Temos que transferi-la agora. Outro paramédico levantou a toalha perto de sua pelvis. Sua expressão escureceu. Assangramento vaginal. É grave. Preparar transferência de emergência. O marido tentou se aproximar. Deixem-me falar com ela. O pai se interpôs. Não. Ela é minha esposa. O pai olhou para ele com olhos de aço. Era sua responsabilidade. E você falhou com ela. A paramédica levantou o olhar. Senhor, ela disse ao pai, ela precisa de intervenção hospitalar imediata. Ele assentiu. Levem-na. Eu vou com vocês. O marido tentou protestar, mas o segurança bloqueou seu caminho com uma mão sobre o peito. Você não vai se aproximar dela, ele disse. Então o pai se virou para os policiais que acabavam de entrar após os paramédicos. Eram dois. Um com a câmera corporal gravando. Seu pai tirou uma identificação do bolso. Uma placa. Um ranking que a maioria dos civis nunca vê de perto. O oficial se endireitou instantaneamente. Sim, senhor, ele respondeu. A voz do pai se manteve serena. Demais. Este homem agrediu uma mulher grávida. Há lesões visíveis. Há sangramento ativo. Há câmeras. O ataque foi gravado de vários ângulos. Ele apontou para a câmera. Solicito detenção imediata sob os estatutos de violência doméstica e ordens de proteção de emergência. Registrem-no agora. O oficial inclinou a cabeça. Sim, senhor. Ele será levado sob custódia. O marido avançou. Vocês não podem fazer isso comigo. A voz do pai cortou o ar como uma lâmina. Eu não estou fazendo nada. Você fez isso. Os oficiais o agarraram pelos dois braços. Ele se debateu, mas o aperto se fechou como algemas humanas. O metal frio clicou ao redor de seus pulsos. Ele gritou o nome dela, alto. Desesperado, mas ela nem sequer olhou para ele. Ela estava quase inconsciente quando os paramédicos a levantaram na maca. O pai caminhou ao lado dela enquanto atiravam. Ele pegou sua mão. Seu polegar roçou seus nós dos dedos. Você está segura agora, ele sussurrou. Eu te peguei e não vou te soltar. O marido gritou enquanto era levado para o carro de patrulha. Ela precisa de mim. Ela não consegue fazer isso sem mim. O pai virou a cabeça finalmente. Sua voz foi baixa, mortal, final. Ela não precisa do homem que a machucou. Ela precisa da verdade. E a verdade está vindo atrás de você. E com isso, a porta se fechou, deixando o monstro lá fora, algemado, e a mulher finalmente a caminho de sobreviver. As luzes intermitentes fora da mansão não se desvaneceram em silêncio. Elas se propagaram como um incêndio, primeiro pela rua fechada, depois pelas câmeras do bairro, depois pelos grupos de mensagens dos funcionários, da empregada, do segurança e dos paramédicos que haviam entrado pedindo reforços com urgência. Em questão de minutos, o primeiro vídeo trêmulo da polícia, escoltando o marido para fora da mansão, apareceu online. Ele capturou o momento exato em que seu rosto se contorceu em incredulidade, enquanto as algemas se fechavam ao redor de seus pulsos. O vídeo durou 12 segundos. Foi o suficiente. Quando a ambulância se afastou com o pai da mulher sentado ao seu lado, com as sirenes ainda ecoando na noite, o mundo digital já havia começado a devorar a história. O segurança permaneceu na entrada, enquanto os oficiais colocavam o marido na parte de trás do carro de patrulha. Os agentes fecharam a porta com um clique metálico que o selou lá dentro. Câmeras piscaram do outro lado da rua. Os vizinhos se alinhavam atrás de suas cercas.
Eles sussurravam, gravavam, enviavam mensagens mais rápido do que conseguiam encontrar palavras para descrever o que haviam visto. O segurança voltou para dentro da mansão e olhou para a luz vermelha piscante da câmera de segurança. Havia gravado tudo. Cada grito, cada empurrão, cada segundo que levou ao colapso da mulher. Ele respirou fundo, aliviado por a verdade não estar mais enterrada dentro das paredes de uma casa que havia observado em silêncio por tempo demais. Ele discou o número do servidor de segurança privada. As gravações foram salvas automaticamente. Estavam seguras, intocáveis. Dentro da hora seguinte, o vídeo vazou. Não a gravação completa. Apenas 30 segundos. 30 segundos dele, arrastando-a pelo chão de mármore, seu corpo flácido e trêmulo. 30 segundos dela desabando contra o sofá. 30 segundos dele gritando com ela enquanto ela jazia no chão, segurando a barriga. O clipe explodiu nas redes sociais. Milhões de visualizações na primeira hora. Dezenas de milhões pela manhã. Os telejornais o transmitiram em loop. Repórteres colocaram câmeras em frente à mansão. As manchetes gritavam frases como agressão à esposa grávida, imagens chocantes de câmera e marido detido após incidente perturbador. Dentro do carro de patrulha, o marido olhava pela janela gradeada enquanto mais pessoas se reuniam em frente à mansão. Ele bateu o ombro contra a porta, gritou com os oficiais. Vocês não podem deixar que usem esse vídeo. Ele foi editado. É falso. Ela caiu. Eu estava tentando ajudá-la. Ninguém acreditou nele. Um dos policiais virou a cabeça e o olhou diretamente nos olhos. O que vimos naquela casa não foi uma queda. E quando o juiz vir o vídeo, ele também não verá. A patrulha se afastou, deixando para trás a mansão que antes simbolizava seu sucesso, mas que agora se erguia como um monumento à sua queda. Seu peito se apertou com pânico, não porque se importava com ela, não porque sentia culpa, mas porque podia sentir sua vida desmoronar mais rápido do que podia respirar. Enquanto ele era processado na delegacia, o mundo continuava girando sem ele. Os membros do conselho de sua empresa receberam alertas urgentes sobre o vídeo. Quando verificaram suas mensagens, o chat interno já estava transbordando. Um executivo escreveu: "Precisamos de uma reunião de emergência antes que o mercado abra." Outro: "Não podemos estar associados a isso." Outro: "Suspendam-no imediatamente." Seu assistente deixou uma mensagem de voz desesperada que ninguém atendeu. Ele preparou um comunicado. "Negamos. Dizemos que foi um erro de câmera. Ligo para a equipe jurídica." Mas não havia nada a negar, nada a manipular, nada por trás do qual se esconder. O mundo havia visto tudo. Enquanto isso, a ambulância acelerava em direção ao hospital. O pai da mulher sentava-se ao lado dela, segurava sua mão. Pedia-lhe para não dormir. O paramédico monitorava as contrações, o batimento fetal e a pressão sanguínea. Os olhos dela abriam e fechavam, exaustos pela dor. "Por favor", ela sussurrou. "Por favor, salvem meu bebê." "Estamos fazendo tudo o que podemos", respondeu o paramédico. "Você precisa se manter consciente até chegarmos. Fique comigo." De volta à mansão, o segurança observou os carros da polícia se retirarem. Depois olhou para a funcionária, que permanecia no hall tremendo de alívio. Ela pressionou uma mão contra o peito. "Graças a Deus que o pai dela chegou", ela sussurrou. Se ele tivesse chegado 5 minutos depois... Ela não terminou a frase. O segurança assentiu gravemente. Ela não sobreviveria à noite sozinha naquela casa. Do lado de fora, chegou outra onda de repórteres. As equipes de câmera avançaram, exigindo declarações. Lançaram perguntas. Perguntaram pelo marido, pela esposa, pelo vídeo, pela intervenção policial. O segurança fechou a porta e a trancou, mantendo o caos do lado de fora. Mas o caos já estava no mundo. Era maior do que a mansão,
maior do que as luzes da polícia, maior do que a negação aterrorizada do marido. Porque agora a verdade tinha peso. Agora a verdade tinha testemunhas. Agora a verdade tinha milhões de olhos que se recusavam a olhar para o outro lado. E pela primeira vez em muito tempo, a verdade era mais forte do que o homem que tentou enterrá-la. As luzes do hospital eram muito brilhantes, muito frias, muito estéreis. As portas da ambulância se abriram de repente e os paramédicos a levaram para dentro enquanto a maca avançava com solavancos. Seu pai caminhava ao lado deles, igualando sua velocidade apesar do peso do medo que o esmagava. A respiração dela vinha em ofegos curtos e trêmulos. As contrações eram agudas, irregulares, anormais. Suas mãos agarravam o cobertor como se tentassem segurar algo que escorregava de seu alcance. A equipe médica que esperava lá dentro precisou apenas de um olhar para seu rosto pálido e para as toalhas encharcadas de sangue para entrar em um caos controlado. "Precisamos de uma sala de trauma", gritou uma enfermeira. "Preparem o monitor fetal", respondeu outra. Seu pai tentou ficar por perto, mas o paramédico colocou uma mão suave em seu peito. "Deixe-os trabalhar. Ela está no lugar certo agora." Eles a levaram para uma sala iluminada por luzes intensas. Um médico de uniforme azul se aproximou imediatamente. "Eu sou o Dr. Álvares", ele disse rapidamente. "Vamos verificar tanto o seu estado quanto o do bebê." Ela tentou falar, mas apenas um sussurro fraturado saiu. "Por favor, salve meu filho." Sua voz tremia com puro medo. O médico apertou sua mão trêmula. "Faremos tudo o que pudermos. Você não está sozinha." Colocaram monitores em seu peito e abdômen. O batimento fetal encheu a sala com bips rápidos e ansiosos. Muito rápido. A testa da enfermeira se franziu. A frequência cardíaca fetal está elevada. Ele está em sofrimento. O médico assentiu. "Iniciem fluidos. Preparem o ultrassom. Ela tem trauma abdominal. Precisamos descartar um descolamento de placenta." O pai sentiu o peito se fechar. Ele havia passado décadas enfrentando a violência. Havia visto ferimentos que a maioria das pessoas não conseguiria imaginar. Mas ver sua filha lutar para respirar enquanto lutava pela vida dentro dela o dilacerou de uma maneira que nenhuma batalha havia conseguido. Ele ficou atrás do vidro com os punhos cerrados, observando sua filha enquanto o ultrassom percorria sua barriga. A tela piscou. O médico se inclinou para a frente. "A irritabilidade uterina significativa. A placenta parece tensa. Precisamos de vigilância constante." A enfermeira pressionou outra toalha em seu lado. O vermelho se espalhou rapidamente. "Temos sangramento ativo." O pai sentiu algo se quebrar dentro dele. Enquanto isso, 2 agentes entraram no corredor fora da sala de trauma. Eles se aproximaram com postura rígida. Um deles bateu suavemente no vidro. "Senhor, precisamos de sua declaração." O pai não desviou o olhar de sua filha. "Vocês terão", ele disse com voz baixa. "Mas não antes de eu saber que minha filha está estável." "Nós entendemos", respondeu o oficial. "Podemos esperar." O médico trabalhava com rapidez. "A pressão dela está caindo. Iniciem outra via. Aumentem os fluidos. Preparem oxigênio." A mulher ofegou quando outra contração a atravessou. A enfermeira a segurou com firmeza. "Respire. Fique conosco. Mantenha os olhos abertos." Lágrimas rolaram por seu rosto. Ela sussurrou. "Ele me machucou. Ele me empurrou. Eu caí de bruços." O Dr. Álvares assentiu com severidade. "Temos o que precisamos." Ele olhou para a enfermeira. "Documente a declaração dela para o relatório." Seu pai fechou os olhos por um instante. Respirou fundo, tentando conter a fúria que subia por seu sangue.
Enquanto a equipe conseguia estabilizá-la, os agentes se afastaram para fazer uma ligação. Um deles abriu o vídeo de segurança que o segurança já havia enviado para a delegacia. Assim que a gravação começou, qualquer pergunta desapareceu. O empurrão, o arrastar, a queda. A forma como ela segurava a barriga com dor insuportável. Estava tudo lá. Muito claro. Muito real. Muito condenatório. Um dos agentes murmurou: "Ele está acabado." Na sala de trauma, o batimento fetal se estabilizou ligeiramente enquanto os fluidos entravam em suas veias. Sua respiração passou de frenética para fraca, mas constante. O Dr. Álvares parecia aliviado, embora cauteloso. "O bebê continua lutando", ele disse, "mas precisa de vigilância contínua. Vamos transferi-la para a unidade de maternidade de alto risco." As enfermeiras retiraram alguns monitores e asseguraram outros para a transferência. Seu pai recuou enquanto a maca saía. Ela estendeu a mão para ele, fraca, trêmula. Ele a pegou imediatamente. "Eu estou aqui", ele disse suavemente. "Você está segura. Tudo o que ele fez acabou." Uma enfermeira tocou o braço do pai. Ela lutou com força. Chegou a tempo. Ele assentiu, engolindo a ardência que subia aos seus olhos. Os agentes esperaram enquanto as portas do elevador se fechavam atrás da maca. Quando o pai se virou para eles, ambos se endireitaram. "Senhor", disse o primeiro oficial, "os achados médicos apoiam seu relatório. Há sangramento causado por trauma. Há sinais de estresse fetal. As lesões coincidem com agressão, não com um acidente", o segundo acrescentou. "E o vídeo é irrefutável. Não há margem para interpretações." O pai manteve sua voz baixa e controlada. "Bom, quero que todas as acusações sejam apresentadas." "Serão apresentadas", assegurou o oficial. "Ele ficará detido sem fiança até que ela esteja fora de perigo." O pai exalou lentamente, sua voz apenas um sussurro carregado de fúria contida. Ele esteve a ponto de matá-las. Na unidade de alto risco, eles a acomodaram em uma cama cercada por máquinas que emitiam bips suaves. Suas pálpebras tremeram. Seu pai sentou-se ao lado dela e acariciou seu cabelo com delicadeza. "Descansa", ele murmurou. "Você já sobreviveu à pior parte", ela sussurrou com fraqueza. "Eles vão prendê-lo?" "Sim", respondeu seu pai. "Ele não pode se aproximar de você de novo, nem agora, nem nunca." Enquanto ela afundava em um sono exausto, os agentes registravam o relatório. O vídeo continuava circulando e o mundo lá fora crescia em indignação. Dentro do quarto do hospital, no entanto, só existia silêncio. O primeiro silêncio que não dava medo. O primeiro silêncio que parecia seguro. Porque a verdade finalmente havia encontrado um lugar onde não podia ser silenciada, e a justiça finalmente havia começado. Ele passou a noite em uma cela de detenção, andando em círculos apertados como um animal enjaulado. As paredes pareciam muito estreitas, o ar muito viciado. As luzes fluorescentes piscavam de uma forma que lhe irritava os nervos. Ele não parava de repetir o mesmo pensamento, de novo e de novo, até que pulsava atrás de seus olhos como uma enxaqueca. "Isso não pode estar acontecendo comigo. Eu sou importante. Eu sou respeitado. Eu sou intocável." Mas agora ele estava tocando grades de aço frio, e cada vez que envolvia os dedos nelas, sentia a verdade arranhando sua pele. Às 7 da manhã, os guardas o tiraram da cela e o levaram para a sala de interrogatório. As câmeras o apontavam dos cantos. 2 detetives sentaram-se à sua frente, suas expressões planas, profissionais, inamovíveis. Quando reproduziram 30 segundos do vídeo, sua respiração parou. Até ele foi incapaz de transformar aquelas imagens em outra coisa.
Era ele a arrastando. Era ele gritando com ela enquanto ela soluçava. Era ela desabando sobre o chão de mármore após uma queda que já não parecia acidental de nenhuma forma imaginável. Ele tentou falar. Parece pior do que foi. Ela estava emotiva. Ela caiu sozinha. O detetive o deteve com uma mão levantada. Guarde isso para o tribunal. A evidência fala por si só. O segundo detetive se inclinou para a frente. O senhor percebe que a câmera gravou mais de 20 minutos do incidente. Temos muito mais do que este fragmento. Sua mandíbula se apertou. Seu pulso acelerou. Vocês não podem usar esse vídeo sem a minha permissão. Não é seu vídeo, disse o detetive. O sistema está registrado em nome do seu sogro. Legalmente pertence ao proprietário que o instalou, não a você. E sim, é admissível. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Enquanto isso, fora da delegacia, se desenrolava uma tempestade que ele jamais havia imaginado. Carros de reportagem lotavam a rua, câmeras agrupadas como abutres metálicos. Repórteres ombro a ombro transmitiam atualizações sobre o caso de agressão doméstica de alto perfil que havia dominado as manchetes da manhã. As imagens dele sendo retirado algemado da mansão eram repetidas em canais nacionais a cada 15 minutos. As redes sociais eram ainda mais duras. Milhões de comentários, milhões de acusações, milhões de estranhos analisando cada segundo do vídeo como se tivessem conhecido o casal por toda a vida. Seu nome se tornou tendência mundial, não por sua riqueza, não por seu sucesso, por sua violência. Às 8h30, o conselho de administração de sua empresa realizou uma reunião virtual de emergência. Metade dos membros não havia dormido. Os outros se conectaram de aeroportos, hotéis e escritórios, com rostos marcados por preocupação e desgosto. O presidente falou primeiro. Nossas ações caíram 12% na primeira hora de mercado. Outro membro acrescentou. 3 clientes importantes querem rescindir seus contratos imediatamente. Eles não querem ser associados a ele, nem a esta empresa, enquanto ele tiver algum poder aqui. Seu assistente, pálido e trêmulo, informou pelo alto-falante. Todos os canais de notícias estão reproduzindo o vídeo. Os investidores exigem respostas. O departamento jurídico recomenda nos distanciarmos dele o mais rápido possível. Um silêncio pesado se espalhou pela reunião. Então o presidente anunciou a decisão. Com efeito imediato, ele está suspenso de todas as suas funções. Seu acesso a contas, arquivos e comunicações da empresa está revogado. Votaremos sua destituição permanente quando os procedimentos legais começarem. Votaram. Unanimemente. Na delegacia, ele estava sentado em uma cadeira de metal enquanto os detetives escreviam suas notas. Um advogado que ele havia chamado chegou finalmente, ajeitando a gravata nervosamente. Sua voz era baixa. Temos um problema. Ele apertou a mandíbula. Quão grave? Muito grave, disse o advogado. Seu sogro não é um cidadão comum. Ele é um ex-alto comando das forças de segurança com amplas conexões políticas. A promotoria já está preparando acusações agravadas e os relatórios médicos são devastadores. Há trauma documentado, há sofrimento fetal, há sangramento ativo. Os médicos confirmaram. Por um momento, ele não conseguiu respirar. Não porque se importasse com os ferimentos, mas porque entendeu finalmente que não conseguiria escapar. Nem com influência, nem com dinheiro, nem com negação. O advogado se inclinou mais. E o vídeo? Não existe nenhuma versão que o favoreça. E se ela se recusar a testemunhar? A expressão do advogado endureceu. Depois do que ele fez, depois do que o mundo viu, ela não vai salvá-lo. Ele bateu na mesa com o punho. Ela me deve lealdade. Ela é minha esposa. O advogado negou lentamente. Não mais. Um juiz assinou uma ordem de proteção de emergência. Ele não pode se aproximar dela.
Não pode ligar para ela. Não pode enviar mensagens. Não pode solicitar informações sobre o estado dela. Se violar essa ordem, irá para a prisão imediatamente. A palavra prisão fez a sala se inclinar. Ele havia imaginado tribunais e advogados. Nunca havia imaginado grades, uniformes ou muros de concreto. Nunca havia se imaginado impotente, mas agora era. E do outro lado da cidade, em um quarto tranquilo do hospital, o mundo que antes controlava desmoronava peça por peça. Seu sogro havia apresentado os documentos. Os oficiais haviam registrado o vídeo. Os médicos haviam confirmado os ferimentos. O país inteiro já havia escolhido um lado. Sua queda havia começado. E não existia nenhuma versão do futuro em que ele pudesse fugir da verdade. O quarto do hospital estava em silêncio. Não era o silêncio sufocante da mansão, mas um silêncio suave e protetor, cheio do bip constante dos monitores e do zumbido baixo das máquinas que zelavam por ela. A luz da manhã filtrava pelas persianas e banhava os lençóis pálidos com um calor tranquilo. Ela permanecia ligeiramente sentada, com os olhos entreabertos, navegando entre a consciência e a exaustão, enquanto seu corpo lutava para se recuperar do trauma da noite. Seu pai estava sentado na cadeira ao lado da cama, com suas mãos grandes envolvendo a dela. Seu polegar se movia lentamente de um lado para o outro, ancorando-a toda vez que sua respiração tremia. Ele não havia dormido. Sua postura ainda estava tensa, mas seus olhos se suavizavam toda vez que a olhava. Pela primeira vez desde que o pesadelo começou, ela se sentiu segura. Uma enfermeira entrou, verificou os monitores e sussurrou: "Seus sinais vitais estão melhorando. O batimento do bebê está estável. Você a trouxe a tempo." Seu pai soltou um suspiro contido, do tipo que liberta um homem que carregou o mundo nos ombros por tempo demais. Ele se inclinou e beijou sua testa com ternura. "Você está segura agora," ele murmurou. "Ele não pode te tocar. Nunca mais." Ela abriu os olhos lentamente. Estavam vidrados, mas firmes. "O bebê está bem," ela sussurrou. A enfermeira assentiu. "Seu filho é forte, e você também." O alívio a envolveu em ondas lentas. Ela inalou mais profundamente. Depois de novo. E pela primeira vez, o ar em seus pulmões não doeu. Seu pai se levantou quando 2 oficiais apareceram na porta. Eles carregavam um monte de documentos e um tablet. "Senhor", disse um, "viemos atualizá-lo. As acusações foram apresentadas. Ele está detido sem direito à fiança." A juíza revisou o vídeo e os relatórios médicos. Ela assinou uma ordem de proteção completa. Seu pai assentiu. "Bom, isso é exatamente o que ela precisa", o oficial acrescentou. "A promotoria está buscando as penas máximas, as acusações de agressão, as acusações por colocar o feto em perigo. Tudo está avançando." Ele hesitou por um instante antes de continuar. "Ele continua pedindo informações sobre o estado dela. Insiste que ela o defenderá." A mandíbula do pai se apertou. "Ela não fará isso, e vocês não devem dar nada a ele." "Não, senhor", disse o oficial. "Temos ordens estritas do hospital e do tribunal." Ela observava em silêncio, com a mão ainda agarrada ao cobertor. Um leve tremor percorreu seu corpo. Não por medo, por compreensão. "Ele realmente não pode se aproximar de mim", ela sussurrou. Seu pai se virou para ela imediatamente. "Não, ele não pode te tocar de novo, e não vai." Os oficiais se retiraram com uma saudação respeitosa. Um momento depois, seu médico entrou. "Doutor." Álvares segurava seu prontuário, mas sua expressão era muito mais amável do que durante o caos da noite. "A senhora passou por algo que ninguém deveria suportar", ele disse. "Mas seu corpo está respondendo bem ao tratamento. Você e seu bebê ainda não estão fora de perigo, mas o progresso é encorajador."
Se as próximas 24 horas se mantiverem estáveis, seu prognóstico de longo prazo é positivo. Ela exalou lentamente, com os olhos cheios de gratidão. Obrigada, ela sussurrou. O médico se aproximou. Eu também preciso que você entenda algo com clareza. Isso foi abuso. Suas lesões coincidem com trauma, não com um acidente. Você sobreviveu porque chegou aqui a tempo. Você e seu filho. Seu pai apoiou uma mão suave em seu ombro. O médico continuou. Você tem apoio aqui. Você não está sozinha nisso. Quando ele saiu, a sala voltou à calma. Ela virou a cabeça para o pai. Eu nunca pensei que terminaria assim, ela disse em voz baixa. Achei que poderia lidar com isso. Achei que se eu fosse cuidadosa, se eu mantivesse a paz, seria o suficiente. Seu pai negou lentamente. Você estava lutando sozinha, e ele contava com isso. Ela olhou para o teto, lembrando-se de cada aviso que ignorou, cada momento em que se convenceu de que ele mudaria. Eu não sei por que fiquei, ela admitiu. Pensei que meu amor protegeria o bebê, mas eu estava errada. Sua voz tremeu. Você nos salvou. Seu pai voltou a sentar e pegou sua mão. Você salvou a si mesma ao resistir o suficiente para que eu pudesse chegar. Após um momento, ele acrescentou. E agora cabe a você construir uma vida que não te machuque. Ela fechou os olhos, deixando que aquelas palavras se assentassem em seus ossos. Uma vida que não a machucasse. Parecia impossível. E, no entanto, deitada ali, ouvindo o batimento constante de seu filho no monitor, ela percebeu que era real. Estava começando. Do outro lado da cidade, o mundo continuava reagindo ao vídeo. Mais empresas rompiam laços com ele. Mais manchetes expunham suas mentiras. Mais estranhos condenavam seus atos. Seu império desmoronava mais rápido do que ele podia negar. Mas ela não estava pensando nele. Não agora. Nunca mais. A enfermeira entrou novamente, desta vez com um cobertor quente. Ela o ajeitou ao redor dela com delicadeza. Tente descansar, ela disse. Seu corpo precisa de paz agora. Paz. A palavra parecia estranha e linda. Ela olhou para o pai com um sorriso cansado. O que acontece agora? Ela perguntou. Ele afastou uma mecha de cabelo de sua testa. Agora, ele disse suavemente. Você se cura. Você traz seu bebê ao mundo com segurança. Você recupera sua vida. E eu estarei aqui em cada passo. O peito dela relaxou. Ela apertou a mão dele com fraqueza. Estou pronta, ela sussurrou. Pela primeira vez desde que o pesadelo começou, ela realmente estava. Lá fora, o sol da manhã acendia lentamente, derramando luz dourada no quarto. Um novo dia, um novo começo, uma nova oportunidade. Ela fechou os olhos quando o calor acariciou seu rosto. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu livre. Esta história é um lembrete doloroso e essencial. A violência doméstica é real e nunca é culpa da vítima. O valor mais profundo deste desfecho não é a vingança, mas a coragem de buscar a verdade e a importância da intervenção. Em um país como o Brasil, onde a Lei Maria da Penha existe precisamente para proteger mulheres grávidas e vítimas de abuso, a chegada do pai, segurança e da funcionária simboliza a rede de apoio que deve existir para salvar vidas. Não é preciso ser poderoso para fazer a coisa certa. Basta ser a pessoa que atende à campainha e se recusa a ignorar o que está vendo. A única coisa mais forte do que a manipulação de um agressor é a verdade testemunhada e documentada. A sobrevivência dela e do bebê é uma vitória para todas as mulheres que lutam por uma vida de dignidade e segurança. Se essa história tocou você, deixe seu like no vídeo e compartilhe sua reflexão nos comentários
sobre a força necessária para buscar ajuda. Se ainda não se inscreveu, clique no botão de se inscrever para acompanhar nosso canal e fazer parte de uma comunidade que valoriza histórias de coragem e superação.